Nós somos a Igreja do Rio e, bem, para quem não me conhece, já deve ter percebido que meu nome é Gabriel. E é um prazer estar aqui hoje com vocês, falando um pouco da palavra e falando um pouco dos aprendizados que eu tenho tido com a palavra de Deus. E, bem, se você tem vindo nas últimas semanas, você provavelmente percebeu que a gente tem trabalhado nesse trimestre a respeito de um tema. A gente tem falado sobre meditação e submissão. Meditação a Deus, meditação à palavra, submissão a Deus. E a gente tem falado do quanto é importante a gente constantemente meditar na Bíblia. O quanto, se a gente quer viver a vida que Deus espera de nós, viver a vida que Deus nos chama a viver, a gente precisa meditar nela e se submeter a Ele. E hoje nós vamos falar sobre como viver em meditação na palavra de Deus. Não sei se está passando aí alguma coisa que não está mostrando, mas amém. Então a gente vai falar sobre como viver em meditação. Como não somente meditar um pouco, algumas vezes, mas como ter uma vida baseada na meditação da palavra de Deus. E essa aula vai ser um pouco diferente, essa mensagem vai ser um pouco diferente. Ela vai ser bem mais pessoal, de certa forma. Eu quero compartilhar alguns testemunhos de algumas coisas que eu tenho aprendido nesse processo de meditação da palavra, juntamente com alguns testemunhos de um salmista bem conhecido no Salmo 119, o que ele fala a respeito da palavra, e terminar com o testemunho de Cristo, de como Cristo vivia em meditação. E eu quero confessar que é um pouco difícil estar aqui e é um pouco difícil falar das coisas que eu vou falar, porque são coisas pessoais, bem pessoais, são coisas que poucas pessoas sabem. E aquilo, quando você abre a sua vida, quando você fala da sua vida, você nunca sabe como as pessoas vão reagir, o que elas vão pensar. Então, eu queria fazer 2 pedidos. Um é que, se você ver alguma coisa boa nisso que eu vou contar, no meu testemunho, que você dê honras e glórias a Deus, porque eu tenho certeza que tudo que é bom vem dele. E se você vê também alguma coisa ruim, alguma coisa que você vê que eu precisaria ter, não sei, avaliado meu coração, ou visto alguma coisa, que você também venha e fale comigo depois do culto ou em outros momentos, porque eu sei que eu preciso da ajuda de todos vocês. Mas, mesmo com esses receios e com essa dificuldade, eu quero, e a minha oração para essa aula é que você possa ser encorajado a amar mais a palavra de Deus. A viver mais em meditação a palavra de Deus, a ter um amor mais profundo por ela, a conhecer a Deus com mais profundidade, e de não se contentar com um pouco, com o básico, mas de se esforçar por conhecer mais a Deus através da palavra, por conhecer as riquezas que Ele nos mostra através da Bíblia, de ter um amor mais profundo por Ele. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo Senhor ser um Deus relacional, pelo Senhor ter se aproximado de nós e ter usado tantas pessoas para escrever um livro e nos ensinar como nos aproximar do Senhor, como te conhecer, nos ensinar sobre quem o Senhor é, o que o Senhor faz por nós. E a minha oração, Pai, é que o Senhor possa usar essa mensagem para nos ajudar a ter um amor mais profundo pela palavra. Que a gente possa meditar e amar como os salmistas declaram, Pai, que a Tua palavra é mais preciosa do que o ouro, mais doce do que o mel. Que, de alguma forma, Pai, no nosso coração seja despertado um fogo por Te conhecer. Um fogo por viver em meditação a Tua palavra, porque ela é o que mais precisamos nas nossas vidas, é do Senhor e conhecemos o Senhor através dela. Por favor, Deus, molda e transforma os nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham.
A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecê-las. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda as intenções do coração, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com Ele e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, essa é a palavra de Deus. E eu quis começar a aula dessa forma, recitando o Salmo 1, do 1 ao 3, Salmo 19, do 7 ao 11, e Romanos, capítulo 7, versículo 14, até o final do 8, porque hoje eu gostaria de falar sobre o poder que a memorização da palavra tem em nós. O poder que meditar constantemente na palavra e ter ela na mente transforma nos nossos relacionamentos com Deus. E talvez você nunca tenha lido a Bíblia, ou não a lê com constância, ou esteja visitando aqui pela primeira vez, e você pode estar pensando, mas calma aí, está falando sobre memorizar a Bíblia, eu nem leio ela direito, essa mensagem eu acho que não é para mim não. Mas, se você está aqui, eu acredito que ou você acredita que Deus existe, ou talvez você esteja passando por algumas coisas na sua vida que você talvez até pelo menos duvida disso, ou dá margem para isso. E eu queria te dizer, meu amigo, minha amiga, que sim, Deus existe, mas não só isso. Deus, ele não é um Deus, uma força, uma energia, mas ele é relacional. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. E para isso ele usou dezenas de pessoas, inspirou essas pessoas para escrever sobre ele, para escrever tudo o que a gente precisa saber sobre ele, sobre o que ele fez por nós, sobre o grande amor que ele tem pelas nossas vidas e sobre como viver uma vida que o agrada. Eu não tenho dúvida que uma das melhores decisões que a gente faz na vida toda é se dedicar a conhecer a Deus, através da sua palavra, a ler a Bíblia,
a meditar na Bíblia e com um coração sincero e aberto e vulnerável a estar disposto a praticar, a se submeter a ela. Porque eu tenho certeza que quando você experimenta isso, e eu acredito que muitos de nós podem falar da própria experiência, quando a gente experimenta o que a Bíblia diz, o que Deus fala através da sua palavra, a gente vê que essa é a melhor decisão das nossas vidas. Hoje tem uma grande notícia que vai ser anunciada no final, de alguém que está dando um passo para isso, para se submeter, para ter a Bíblia como padrão da sua vida. Eu queria te encorajar, seja você um cristão ou não, a dar ouvidos à mensagem, a dar ouvido à palavra, e um pouco do que eu quero compartilhar aqui hoje com vocês. E como eu falei, eu quero compartilhar de um testemunho pessoal. A gente vai ver também um testemunho do salmista, do Salmo 119, e por final, sobre Cristo. E falando um pouco de mim, boa parte do que eu vou compartilhar vem de um processo lá atrás, na verdade em 7 de junho de 2015, e que de certa forma terminou em 13 de março de 2016, foram 280 dias, mas que de uma forma ele se estende até hoje, que nesse período eu comecei a meditar e a memorizar o livro de Romanos todo. E eu falo isso não para me orgulhar de forma alguma, mas porque eu quero falar isso porque muitas vezes a gente abaixa o padrão para a nossa meditação bíblica. A gente acha que a gente ler um versículo por dia ali e esquecer da Bíblia é o suficiente. Mas, irmãos, nós temos um tesouro. Como o salmista fala, isso é mais valioso do que o ouro, do que muito ouro puro. Quantos irmãos em outros países que não permitem a Bíblia dariam tudo para ter a palavra? E às vezes a gente abaixa o nível. Às vezes a gente acha que não é possível outra coisa. Mas é possível. E já esclarecendo, hoje eu não consigo recitar todo o livro de Romanos. Algumas partes eu esqueci, outras partes que eu continuei focando eu ainda lembro. Mas o que eu quero falar não é sobre recitar, não é sobre você falar do versículo, porque eu tenho aprendido que nessa caminhada de memorização da palavra de Deus, mais do que o destino final de você ter ela na sua mente e poder recitar ou lembrar dela, o processo é tão incrível. O processo de você meditar na palavra constantemente, isso é especial, isso é muito especial. De ser transformado pela Bíblia, de mudar a forma como você enxerga o mundo. E eu preparei uma lista de aprendizados, e essa lista, a ideia não é ser exaustiva ou que você decore esses pontos, mas eu quero trazer alguns benefícios que eu vi nesse processo para te encorajar, se você ver um deles que te chama a atenção, que isso possa te animar a olhar para a Bíblia com mais ânimo, a olhar para a Bíblia com mais paixão e a meditá-la, a meditar nela, talvez memorizá-la. E espero que essas coisas possam te encorajar a seguir um caminho parecido, talvez. E junto com isso, como eu falei, eu quero trazer alguns testemunhos de um salmista que escreveu o Salmo 119. E se você não conhece ou nunca ouviu falar no Salmo 119, ele é o maior capítulo de toda a Bíblia. Ele tem 176 versículos e ele é dividido de forma bem única. Ele é dividido em 22 seções de 8 versículos cada um. E essas seções elas começam com uma letra do alfabeto hebraico. Então, as 22 letras do alfabeto hebraico. E esse salmo é quase que uma poesia de amor à palavra de Deus, a Deus que inspirou a palavra. E, irmãos, esse salmo é tão inspirador. Sempre que eu o leio, eu oro a Deus para que Ele transforme o meu coração para ter um coração mais próximo do que esse salmista declara nesse salmo. E a minha oração é que, ao ler o salmo, ao meditar no que ele fala, que a gente possa ser encorajado a ter esse mesmo coração. Vamos lá no Salmo 119, em alguns versículos. Versículo 28. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me conforme a tua promessa. 81. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação.
mas na tua palavra coloquei a esperança. 170. Chegue a ti a minha súplica, livra-me conforme a tua promessa. Irmãos, e nesses versículos, e em outros mais desse salmo, o salmista expressa que ele está em momentos difíceis, que ele está em momentos de tristeza, de angústia, mas quando nada na vida fazia mais sentido, ele se apoia na palavra de Deus. E um dos pontos que eu aprendi sobre a memorização da palavra e que eu vejo esse desejo no salmista é que memorizar a Bíblia, ela nos fortalece quando a gente está fraco. E eu queria falar disso em primeiro lugar, porque eu não quero que ninguém tenha uma impressão errada de quem medita ou de quem memoriza, de mim ou de qualquer outra pessoa. Porque eu faço isso e acredito que a gente deve fazer isso, não porque nós somos fortes, mas porque nós somos fracos. Quando eu comecei lá em 2015, nessa caminhada mais profunda, foi porque eu me sentia fraco. Foi porque eu vi que, Deus, eu não consigo fazer as coisas por minha própria vontade. Eu decidi, eu preciso de Jesus. Eu preciso do que Ele me diz na palavra dEle. Eu quis recitar Romanos 7, 14 e 8, porque talvez essa tenha sido uma das escrituras que eu mais falei para mim mesmo. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Eu não entendo o que faço, porque eu não faço o que desejo, mas faço o que odeio. Porque eu não consigo fazer o que é bom, mas o mal eu continuo fazendo. Porque eu me vejo como fraco. E quantas vezes eu precisei olhar para o que Cristo fez? Para o que Cristo fez por mim. E não necessariamente para as minhas forças, para o que eu consigo fazer ou não. E olhar para Cristo, olhar para as promessas, olhar pelo grande amor dEle, me dá forças a sair do desânimo, a sair da tristeza, a sair da fraqueza. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você se considera fraco ou forte? Se você se considera forte, amém? Eu só espero que essa força esteja baseada na sua dependência de Deus. Porque como a gente tem estudado, Jesus fala que sem Ele a gente não pode fazer coisa alguma. E a verdade, o fato é que todos nós somos fracos sem Deus. Que a gente reconheça isso ou não. Mas agora, se você se considera fraco, com muitas dificuldades, que fica desanimado constantemente, fica, não quero fazer as coisas, assim como eu, que não tem energia, não tem disciplina, não tem, eu sou fraco. Se você se considera fraco, você precisa ir para a palavra. Porque é a palavra que nos dá força, é a palavra que nos dá esperança, é a palavra que nos dá a fé. Eu estou sem fé, eu sou fraco, mas a palavra te dá fé. A Bíblia diz isso, que a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A Bíblia diz isso. Se você precisa de fé, vai para a Bíblia. E se você se considera fraco, mas não vai para a Bíblia, na verdade você não se considera fraco. Você está se considerando forte. Você acha que com suas próprias forças, de alguma maneira miraculosa, você vai sair do poço que você se encontra. Que você, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, pela sua vida, você vai conseguir sair daí. Mas se você se considera fraco de verdade, a gente precisa ir para a palavra. A gente precisa depender de Deus através da palavra dEle. Em alguns versículos, um salmista fala algo parecido a isso. Versículo 49. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Versículo 92. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já teria me destruído. Irmãos, e novamente, semelhante ao ponto anterior, é claro aqui como o salmista põe a esperança dele na palavra. E se você esteve aqui algumas semanas atrás, você viu o testemunho maravilhoso do Gui e da Nath, compartilhando o que Deus fez
na vida da filhinha deles, o que Deus fez no casamento deles. E uma coisa que eu me lembro é eles falando que as pessoas enviaram o Salmo 91. E eles meditaram e refletiram sobre esse salmo vez após vez. E que isso deu forças para eles superarem aquele desafio. Irmãos, e o que nos dá força quando tudo é sofrimento? É a palavra de Deus. O que dizer de tantas pessoas que estão sofrendo no Rio Grande do Sul? Irmãos, se as nossas forças estão no que a gente constrói, nas nossas riquezas, na minha casa que agora eu estou financiando e vai ser a minha casa, ou nas riquezas que eu acumulei com o suor do meu trabalho, ou o meu trabalho que eu consegui estudando pra caramba, se as nossas esperanças estão nisso, quando vier o sofrimento, e o sofrimento vem, e algumas vezes devastadoramente, e acaba com tudo isso, acaba com sua casa, acaba com sua saúde, acaba com tudo que você tem. Onde que você vai colocar a sua esperança? Mas quando a sua esperança está em Deus, na bondade dEle, nas promessas que Ele faz para você, na palavra dEle, na vida futura que Ele promete a você, você é capaz de suportar qualquer sofrimento. Na verdade foi isso que nós lemos e é isso que a gente vê quando a gente olha para a história e vê que milhares e milhares de cristãos sofreram coisas inimagináveis como mártires por confiar na palavra de Deus, por vê-la anunciando, e hoje muitos ainda sofrem em lugares que são mais perigosos para o anúncio da palavra. Irmãos, se a gente coloca a nossa esperança em Deus, a gente fala como Paulo, que considera que esse sofrimento não pode ser comparado com a glória que será revelado em nós. E isso não faz o sofrimento desaparecer, mas isso faz a gente superar o sofrimento com uma fé em algo maior, com a fé no que Deus de fato nos promete. Alguns aprendizados mais do Salmo. Eu não estou vendo aqui, então se a mídia puder passar, eu agradeço. Versículo 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. 147. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Irmãos, é incrível ver a constância e o desejo que esse salmista tinha de meditar na palavra de Deus. De meditar nas manhãs, de meditar nas noites, de meditar a todo tempo. E uma coisa que eu tenho aprendido que a memorização ajuda é a gente a viver em meditação, a meditar na palavra dele quando não é possível ler a Bíblia. E eu acredito que muitos daqui podem falar, o salmista ele meditava de manhã, meditava de noite, mas sei lá, ele não tinha que pegar um ônibus e ficar 1h30 no ônibus para ir para o trabalho. E eu preciso fazer isso, então eu não consigo meditar muito na Bíblia, porque eu passo muito tempo no ônibus, no transporte. Ou quando eu chego em casa, eu tenho uma casa para varrer, louça para lavar, e que tempo? Eu não tenho tempo para meditar na Bíblia. Irmãos, mas sabe o que é especial quando você tem a Bíblia na sua mente? É que você consegue meditar nela o tempo todo, em qualquer lugar, fazendo o que quer que você esteja fazendo. Você não precisa abrir o livro, abrir nem o celular. Você consegue meditar na palavra de Deus. E eu não sei se você percebe, mas em todos os momentos da sua vida, pegando ônibus, tomando banho, lavando a louça, fazendo qualquer coisa, você está fazendo pelo menos uma coisa. Você está pensando. Você está conversando com você mesmo, você está imaginando as coisas, você está, às vezes, pensando nos seus problemas, pensando o que você vai fazer quando chegar no trabalho, pensando naquele filme, naquela série que você assistiu. Você está pensando o tempo todo. E a verdade é que, obviamente, a gente não escolhe se a gente pensa ou para de pensar. Enquanto a gente está vivo, a gente vai pensar. Mas a questão é, onde que estão os seus pensamentos? No que você mais pensa, no que você mais reflete, no que você mais medita durante o seu dia? A gente pode estar pensando nos nossos problemas, ou pode estar pensando no que Deus fala sobre nós e sobre os nossos problemas. A gente pode estar pensando
nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, ou na esperança que Deus nos dá. A gente pode estar pensando em como a gente é fraco, ou não sente o amor das pessoas, ou a gente pode estar pensando em como o amor de Cristo supera todas as coisas. A questão não é se a gente pensa ou não. A gente pensa o tempo todo. Mas a gente pode decidir no que a gente vai estar pensando. Irmãos, e quando a palavra está na sua mente, isso te possibilita pensar nela o dia inteiro, modificar os seus pensamentos. Estou pensando nos meus problemas, mas poxa, deixa eu lembrar aqui do que eu estava meditando hoje. Dessa escritura de Salmos, dessa escritura de Romanos. E isso vai mudando a forma como você vê o mundo, a forma como você pensa, porque agora você não está pensando mais, não é o Gabriel, os pensamentos do Gabriel, é a Bíblia. E isso tem um poder tão impactante, irmãos. E isso, você pode fazer isso em qualquer lugar, você pode fazer isso no ônibus, tomando banho, em qualquer lugar você pode meditar dia e noite. Você pode viver em meditação na Bíblia. Se a Bíblia estiver no seu coração, na sua mente. E eu poderia compartilhar, mas algumas das experiências mais incríveis e legais que eu tive foi num ônibus, foi lavando a louça. E eu até ouso dizer que se você experimentar um pouco disso, talvez você vai até gostar de ficar 1h30 no ônibus, de estar lavando a louça. Se você treinar os seus pensamentos para nesse momento que eu não preciso estar pensando no meu trabalho e tal, você redirecionar a mente para meditar na Bíblia. Esse vai ser agora um tempo sensacional para você. E eu queria te encorajar a dar passos como esses. O salmista, voltando para o Salmo 119, ele fala mais algumas coisas tão interessantes. No versículo 1 ele fala: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. E ele fala mais: inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçastes. E o salmista aqui, ele fala que quem busca a palavra de Deus é feliz. Ele pede a Deus, ele clama a Deus para que o coração dele busque, seja inclinado à palavra de Deus. Que ele veja a palavra de Deus brilhando, que os olhos dele não se inclinem para a ganância, mas para a palavra, que ele não se apegue a coisas inúteis, mas se apegue à palavra. E um outro aprendizado é que quando a gente memoriza e medita na Bíblia, isso molda a forma como a gente vê o mundo. Isso está relacionado com o ponto anterior, porque o fato é que o que a gente mais pensa é aquilo que molda as nossas vidas. O mundo tem até uma coisa chamada lei da atração, que se eu ficar pensando muito que eu vou ter um bom emprego, eu vou ter um bom emprego, o universo coopera para o meu favor para eu ter um bom emprego. Mas a verdade é que se você fica pensando toda hora em ter um bom emprego, você vai estudar, você vai lutar, aquilo vai ser o seu sonho. Se você pensa em ganância, em ter mais dinheiro, você vai lutar e aquilo vai ser o rumo da sua vida. Se você pensa que você precisa suprir os meus sentimentos e a necessidade emocional que você tem, você vai passar a sua vida toda buscando a pessoa que dá o match perfeito, que supre todas as suas necessidades. E isso vai ser os seus desejos, os seus sonhos, os seus pensamentos. Mas quando... E é interessante a gente pensar, onde estão os nossos sonhos? Onde estão os nossos tesouros? Onde estão os nossos desejos? Porque talvez... E às vezes se encontra na ganância, se encontra em desejos egoístas. E eu vi uma frase que eu achei muito bonita, ela diz: tudo que não é eterno é eternamente inútil. E é um pouco do que o salmista fala quando ele pede a Deus: Deus, desvia os meus olhos das coisas inúteis, desvia os meus olhos das coisas que não são eternas. Irmãos, mas se a gente busca de todo o coração meditar na palavra constantemente, os nossos desejos são moldados para ser os desejos de Deus. A gente pensa diferente, a gente não pensa agora em acumular tesouros aqui, a gente pensa em ser generoso, em viver para a glória dele, porque é a palavra dele fazendo efeito nos nossos corações. E o mais incrível é que a gente alcança a felicidade, como a Bíblia fala.
A gente é feliz nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos, e não porque a gente tem muito, porque tem uma prosperidade material, mas porque a gente tem uma felicidade que vai muito além das circunstâncias. Uma felicidade que está em Cristo, e assim como a alegria que Ele promete, o mundo não consegue entender. O salmista fala um pouco mais da palavra. Ele fala... no versículo 9, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. E o salmista ele fala aqui que quando ele quer combater o pecado, ele guarda a palavra de Deus no seu coração. Ele medita nela. Ele traz para a mente, traz para o coração. E ele alcança a verdadeira liberdade com isso. E memorizar a Bíblia, meditar nela constantemente, nos ajuda a combater o pecado. E junto com o primeiro ponto, na verdade... esse também foi um dos objetivos pelo qual eu comecei e pelo qual eu preciso fazer isso até hoje, porque eu sou pecador. E eu lembro que lá em 2015, uma das minhas maiores dificuldades era manter o meu coração impuro, era não ceder à impureza. E isso era difícil, e como que eu vou vencer isso? É pela minha força de vontade? Não, é guardando a palavra dele no meu coração. Então eu precisei guardar a palavra dele, não porque eu sou forte, mas porque eu sou fraco. E meditar em coisas e em promessas, como aqui Jesus fala, bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Se eu quero ver a Deus, eu preciso ser puro, e isso me encoraja a ser puro. Meditar no que Paulo fala em Romanos 8:13, se você viver de acordo com a carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito você fizer morrer os atos do seu corpo, você vai viver. E ter essas promessas na nossa mente nos ajuda a combater o pecado. E vários outros pecados, eu não sei qual é a sua luta hoje, mas eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas e promessas maravilhosas para que você se agarre e confie e vença as suas dificuldades. Irmãos, e é tão especial que Cristo Jesus combateu a tentação do pecado com a Escritura. A gente vai falar mais disso na semana que vem, do exemplo de Cristo como um todo, mas muitos conhecem que quando ele foi tentado por Satanás 3 vezes, as 3 vezes ele rebateu com o quê? Com a palavra de Deus. Na cabeça. Porque ele tinha no coração a palavra de Deus. Isso significa que se a gente fizer isso, a gente não vai nunca mais pecar? Não. Mas a gente peca justamente quando a gente esquece a palavra de Deus. E se a gente ter ela no nosso coração, a gente consegue vencer o pecado. Por causa do tempo, eu vou me adiantar um pouco, mas memorizar a Bíblia nos ajuda a ajudar os outros. Não há melhor conselho para dar, não há coisa mais reconfortante em momentos de dificuldades, não há conselho mais especial do que a Bíblia. Ela é o melhor conselheiro. Então, se você, assim como eu, é inexperiente, jovens, se vocês são inexperientes, não viveram muito da vida ou não sabem como fazer algo, a palavra de Deus deve ser o nosso conselheiro. E a palavra de Deus que deve ser o conselheiro para o outro irmão. Eu não posso falar com outro irmão ou com a pessoa que eu estou ajudando de mim. Mas o melhor conselho é a palavra. Então, se a gente quer ajudar as pessoas, a gente precisa conhecer a palavra. E o último ponto, eu queria ler alguns versículos a mais. Salmo 119, 57, ele diz: Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às suas palavras. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Justo és, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. E é interessante que o salmista aqui agora ele está falando sobre Deus, sobre quem Deus é. Ele é justo, ele é bom, ele é verdadeiro. E é interessante, porque quando a gente conhece a palavra, a gente conhece mais de Deus, a gente conhece mais de Cristo, que inspirou a Bíblia. E Cristo, ele é a palavra, ele é o verbo vivo que se encarnou. Irmãos, e quando a gente
medita e conhece mais a palavra, a gente conhece mais de Cristo. A gente conhece mais quem Deus é, o caráter dele, o que ele espera de nós. Mas tem um detalhe aqui. Muitos sabem que isso não acontece de forma automática. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê uma figura chamada fariseus. Eram pessoas que eram conhecedoras muitíssimas da palavra do Antigo Testamento. Eles tinham memorizado, se não todo, grande parte do Antigo Testamento até então. Mas eles eram as pessoas que Jesus mais combatia, que Jesus mais enfrentavam, porque o coração deles não estava no lugar certo. E eu quero te alertar que, assim, se você memorizar a Bíblia, para você ser o cara que sabe as palavras, que está ali e cita aquele versículo, e fala, e quer mostrar o que você conhece, você talvez possa se aproximar de um fariseu, de alguém que é um religioso, que gosta de aparecer, mas se você, por humildade à palavra, por submissão, por querer estar perto de Deus, você medita e memoriza, não porque você quer ser alguém, mas porque você justamente não é e quer depender de Deus. Irmãos, Deus se abre grandemente para a gente conhece Ele mais profundamente. E é incrível que o nosso relacionamento com Deus, ele se torna mais profundo. Muitas vezes a gente está orando e Deus responde numa conversa com a palavra dEle, com o que Ele falou, com aquilo que a gente memorizou e estava lá, e aí Ele fala com a gente ora de novo, e Ele fala o que a gente precisa ouvir com a palavra dEle, e aí a conversa fica mais fluida entre você e Deus, o relacionamento se torna mais profundo. E resumindo, eu poderia falar de várias coisas aqui, mas eu queria te encorajar a dar uma chance, a meditar, a dar um passo mais a palavra de Deus. Se você não lê nada, dá um passo de ler constantemente. Se você lê um pouco, leia mais. Se você quer se aprofundar, memoriza a palavra de Deus. Eu gostaria de ler um penúltimo versículo, 2 Timóteo 2,15. Ele diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Irmãos, e para você que é um seguidor de Cristo, você quer se apresentar a Deus dessa forma? Como obreiro que não tem do que se envergonhar? Como obreira que maneja corretamente a palavra da verdade? Porque, como eu falei, às vezes a gente abaixa o padrão e acha que algumas coisas só são para algumas pessoas. E não, irmãos, é para todos nós. Para todos nós. Deus espera que todos nós estejamos buscando a Ele, buscando meditar na palavra constantemente. Isso é o que é ser um seguidor de Cristo. Eu separei brevemente algumas desculpas que talvez você pode dar ao ouvir essa mensagem. Não tenho boa memória. E, irmãos, eu queria te dizer que eu também não tenho boa memória. Você pode falar, como assim? Você fez isso aí? Mas se eu te contasse as experiências que eu já passei e fiquei numa fria por não lembrar de algumas coisas, daria boas risadas aqui. Mas a verdade é que a memorização, ela não é uma capacidade. Não é uma coisa que só algumas pessoas têm e outras não têm. Ela é um exercício. Ela é uma disciplina. Que, se você ler o versículo 10 vezes, repetir ele 10 vezes, você vai lembrar dessa frase. Se você fizer isso por alguns dias seguidos, isso vai ficar na sua mente. Não é mais do que mera repetição. E quando essa repetição ela anda em conjunto com uma meditação, com refletir na Bíblia, isso acontece. Não é questão de habilidade, de capacidade. Todo mundo é capaz. Irmãos, eu aposto que você lembre de algumas músicas que você não gostaria de lembrar. Você não se esforçou para lembrar, mas estava tocando várias e várias vezes e ficou isso na sua mente. Porque é repetição. Você foi exposto a isso várias vezes. Então, memorizar nada mais é do que ser exposto à Bíblia, ao mesmo versículo, várias vezes. Eu não vou entrar em detalhes como que isso foi para mim, como que eu fiz a prática em si, mas se você quiser saber mais depois, eu posso compartilhar com você. Mas não é
nada diferente do que você ler um versículo algumas vezes seguidas, depois você tenta não ler e recitar. Beleza, e nesse processo você medita, você sonda o seu coração, você ora a Deus, e depois você faz isso com outro versículo. Irmãos, a memorização do livro de Romanos todo, eram 2 versículos por dia. Não é algo excepcional, mas é uma constância. É uma constância. Talvez você pode dizer, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu tenho pouco tempo. E assim, eu queria te dizer que na verdade isso é até rápido, para surpresa de muitos. Porque se você fizer isso com 2 versículos por dia, isso vai te levar 10 minutos, 15 minutos no máximo. Na verdade, o tempo maior é se você fazer isso com grandes trechos, e é um tempo de você refletir, revisar aquilo que você viu ontem, aquilo que você viu semana passada. E isso você pode fazer no ônibus, lavando a louça, tomando banho. Isso não precisa tomar um tempo adicional da sua vida. E na verdade, se você fizer isso, você vai estar envolvido com a palavra durante todo o seu dia, não só naqueles 10, 15 minutos. Isso que é o incrível nesse processo, é você meditar e ter a palavra com você constantemente. E agora você pode falar, mas eu não tenho disciplina para fazer nada disso. Irmãos, e eu também não sou uma pessoa naturalmente disciplinada, minha esposa sabe disso, a gente tem dificuldade em estabelecer horário de dormir, rotina, eu não sou disciplinado. Mas um dos frutos do Espírito de Deus é o domínio próprio. E se a gente não é disciplinado, a gente pode pedir a Deus por disciplina, por domínio próprio. Irmãos, e Deus, Ele põe um fogo, Ele põe um desejo que é muito maior do que qualquer esforço humano, do que é muito maior do que qualquer motivação humana. E você pode buscar isso de Deus, eu tenho certeza que Deus vai dar isso a você, se você buscar de todo o coração. E para encerrar agora, eu queria falar um pouco, brevemente, do testemunho de Cristo a respeito da palavra. Semana que vem a gente vai falar mais profundamente disso, a gente vai focar só em Cristo, em como Ele viveu em meditação a palavra, em como a palavra estava no coração dele o tempo todo. Mas hoje eu gostaria de ler só um versículo que fica em Mateus 27, 46. Diz bem assim: por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactane, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Irmãos, e se você não conhece o contexto dessa escritura narra o momento que Jesus estava na cruz. Um momento de sofrimento terrível que Jesus estava passando. Ele passou por um sofrimento físico angustiante, por um sofrimento emocional, por um sofrimento espiritual que ele estava passando naquele momento. E ele brada isso em alta voz, um clamor de desespero e de sofrimento. Talvez você saiba esse contexto, mas o que talvez você não lembre ou não saiba, é que na verdade Jesus aqui ele não está simplesmente reclamando com Deus. Ele está citando a Bíblia. Ele está citando o Salmo 22, versículo 1. Se você quiser, você pode ler depois, a gente vai ver isso mais na semana que vem. Mas Salmo 22, 1 é exatamente isso. Meu Deus, por que me abandonastes? E esse salmo, na verdade, é um salmo que o salmista expressa o seu sofrimento, a sua angústia, como ele estava se sentindo desamparado por Deus no momento. E provavelmente Jesus estava sentindo isso de forma muito mais intensa. E ele clama a Deus usando esse salmo, porque provavelmente ele expressa ali tudo que o salmista estava expressando. Mas é incrível que, se você ler esse salmo, e é um bom exercício você ler depois, o salmo ele termina em esperança. O salmista ele vai vendo sobre o caráter de Deus e ele tem esperança no que Deus faz. E Jesus ele não só resmungou com Deus ou disse o sofrimento dele, ele usou a Bíblia para expor o seu sofrimento, mas ao mesmo tempo como chave para a esperança que ele tinha em Deus. Não era somente um grito desesperado por um sofrimento que ele achava que não seria ouvido. Não, ele confiava que aquele sofrimento ali seria ouvido. E ele confiava na esperança que Deus tinha, do que Deus poderia fazer ali.
E é interessante porque isso foi possível por quê? Porque ele tinha esse salmo de um sofrimento na mente dele. Irmãos, quando as palavras de Cristo permanecem em nós, nós somos confortados nas dificuldades, somos encorajados nas aflições e somos fortalecidos nas tentações, nos momentos que a gente está fraco. Deus, Ele escreveu um livro. Ele usou diversas pessoas, Ele inspirou diversas pessoas para fazer isso. Tantas outras pessoas lutaram para que esse livro se tornasse acessível, como é hoje para nós, muitos deles até com a própria vida, e dedicaram a vida toda para a gente ter o livro hoje, no celular, na Bíblia, carregar no bolso. E a gente tem a palavra mais acessível do que nunca, no nosso idioma, em diversas traduções, que é fácil de entender, mais difícil. Enfim, não tem desculpas. Mas talvez a gente tenha negligenciado tudo isso, todas essas oportunidades, e tem colocado a nossa expectativa lá embaixo. E tem perdido o ouro que nos é dado, a beleza, os tesouros que nos é oferecida. Irmãos, eu queria te encorajar a buscar a palavra com mais profundidade. A clamar a Deus por amor, se isso não é natural, a clamar a Deus por esse amor como o salmista faz, como eu preciso fazer. E a se esforçar para se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Se você não conhece a Deus, eu gostaria de te encorajar a falar com alguém do seu lado, a falar com a pessoa que te convidou, para você estudar mais a palavra. A gente tem essa prática no nosso meio de estudar a Bíblia uns com os outros, de ver como que a Bíblia se aplica na nossa vida. Eu queria te encorajar a fazer isso, porque não tem decisão melhor, irmãos, do que nos dedicarmos a conhecer a Deus através da palavra. E agora a gente vai estar tendo o momento da ceia, um momento em que a gente reflete na morte de Cristo, que a gente come do pão e bebe do suco de uva em memória do que Ele fez, do seu corpo e do seu sangue na cruz por nós. E eu queria encorajar você a lembrar do amor de Deus e a lembrar do exemplo de Cristo com a palavra, e lembrar que Ele escreveu um livro para você ler. Não foi para deixar lá aberto na estante e estar pegando poeira, mas foi para ser lido, para você conhecê-lo, para você apreciar o que Ele fala dele e sobre nós. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado novamente, Pai, pela Tua palavra, porque, Deus, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, mas a Tua palavra é santa, é perfeita e nos guia em Tua direção. Nos ajuda quando a gente está fraco, nos ensina o caminho que a gente deve sempre andar. Pai, eu te peço que a gente possa ter um amor maior pela Tua palavra, Deus, que a gente seja conhecido por pessoas que amam o Senhor, que amam estar na Tua palavra, que, como o salmista expressa, que medita constantemente na Tua palavra, Deus. Que todos nós possamos ter esse desejo de Te conhecer e não menosprezar a riqueza que a gente tem, Pai. Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém.